Aí. Pessoal, hoje é o Dia Mundial do Orgulho Autista. É uma data que foi criada para romper preconceitos, acima de tudo, em relação a esse tema. Porque as pessoas que têm autismo possuem características que as diferem. E ao longo do tempo, por causa dessas características, essa população foi adquirindo direitos. Só que nem sempre esses direitos são respeitados. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui hoje no estúdio do Bom Dia Sergipe a presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Autista da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe, doutora Aline Andrade. Bom dia, doutora Aline. Bom dia, Priscila. É um prazer estar aqui com você falando sobre esse dia que é tão importante, né? O Dia Mundial do Orgulho Autista. Pois é, eu acho que antes de a gente tratar um pouco desses direitos, a gente convidou a doutora Aline, que é uma especialista no assunto, para falar sobre direitos que nem sempre as pessoas conhecem. As pessoas, principalmente as pessoas que não são autistas, porque por não conhecerem, elas desrespeitam esses direitos ou até agem com preconceito em relação a esse tema. Mas antes da gente tocar nesse tema, eu acho que é importante a gente destacar o motivo pelo qual esse Dia Mundial do Orgulho Autista foi criado. Foi um momento criado para que as pessoas pudessem realmente compreender a condição que é o autismo e não tratá-lo como uma doença, né, que é um erro muito comum também. Exato. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente já começa dizendo que a pessoa nasce autista. Não se adquire, né? Autista não é uma doença para que você pegue autismo. Você já nasce autista. O seu cérebro, quando é concebido, quando a criança está sendo formada ali no útero da mãe, ela já é uma pessoa autista. Então dizer que a tela vai causar autismo, né, que N fatores externos aí vai causar autismo, isso não existe. A pessoa ela nasce autista e vai morrer autista. O autismo, ele é para a vida toda, porque é uma condição. Então o orgulho, você dizer eu tenho orgulho de ser uma pessoa autista, é você se assumir como você é. Então, quanto mais informação você tem a respeito desta condição, menor é o preconceito. A gente tem que tratar as pessoas autistas como pessoas com possibilidades de desenvolvimento. Uma informação que muita gente não sabe, o autismo é dividido em 3 níveis, né? Nível 1, menos necessidade de suporte para a prática da vida, do dia a dia. Nível 2, um pouco mais de necessidade de suporte. Nível 3, um nível maior de suporte. Com terapia adequada, um autista que é nível 3 pode se tornar um autista nível 1, um autista funcional, que trabalha, que tem independência, que tem autonomia. Então, essa informação que a pessoa tem que ter, que esse autista é funcional, pode se tornar funcional, vai trabalhar, vai dirigir, vai ter casa. Às vezes a pessoa se choca quando eu falo isso, mas não se choca quando eu digo assim, já viu a quantidade de diagnósticos que foram fechados dos pais, depois que eles levam o filho para diagnosticar de autismo? Aí diagnóstico o filho e fala assim, realmente eu tenho essas características, eu também sou. E essa pessoa é uma pessoa funcional, é uma pessoa que trabalha. Então, quer dizer, enquanto não tinha o diagnóstico, tudo bem. A partir do diagnóstico, caramba, não me surpreendo que fulano dirige, que tem uma empresa, que trabalha, que casou, que teve filho. Essa visão capacitista, muitas vezes, Perfeito. né? De colocar o autista dentro como se fosse alguém que não conseguisse se inserir na sociedade, que é uma falácia, né, doutora Aline? Exato. Mas é claro que por ter essa condição que difere a pessoa autista das demais pessoas, eles têm direitos que foram sendo adquiridos, né? Sim. E esses direitos, eles precisam ser mais difundidos. A senhora considera que há um desconhecimento em relação a esse tema? Sim. Quem está no meio, né, quem é mãe de autista, pai de autista, trabalha com isso, tem mais acesso a essa informação. Mas a população geral não tem. Então a gente tem leis aí com 10, 15, 20 anos já em vigor, que as pessoas desrespeitam simplesmente porque não sabem que essa lei existe. Então a gente precisa realmente aproveitar uma data como essa, que é a data do orgulho autista, para divulgar a informação, porque quanto mais informação, menos preconceito, mais inclusão. Vamos tratar de alguns desses temas agora, doutora Aline. A gente preparou aqui uma tela com 5 direitos que são garantidos às pessoas autistas e que muita gente não conhece. Primeiro, que é o benefício assistencial de prestação continuada, o BPC. Toda pessoa autista tem direito? Sim, mas tem que preencher os requisitos que a lei prevê para que o BPC ele seja deferido, né? Que é 1/4 do... Por exemplo, você tem uma família, você soma a renda dessa família toda e divide pelo número de integrantes daquela família. Se o valor da divisão equivaler a 1/4 do salário mínimo, esse requisito vai estar preenchido.
Essa pessoa, ela tem que estar com o CAD único em dia, então ela tem que fazer o cadastro do CAD único, né? A lei, ela prevê ali os requisitos para a concessão do benefício, porque o autismo, ele não é deficiência, mas é equiparado por lei à deficiência. Então, todas as leis que se aplicam à pessoa com deficiência também se aplicam à pessoa com autismo. O BPC, ele é um benefício de assistência a uma população com uma renda menor, né? Então, por exemplo, aquela pessoa autista que tem uma condição familiar de uma renda maior, ela não vai ter acesso a esse benefício. Exato. Um dos pontos do BPC é a perícia social. Então, o INSS ele vai verificar se aquela família se enquadra nesse... tem que passar pela perícia social para ter aceito ao BPC. Então, qualquer autista tem direito? Sim, desde que cumpra os requisitos previstos em lei para concessão do BPC. Uma dúvida muito comum é se o BPC paga ali o 13º. Não paga. O BPC, eles são 12 parcelas e não 13, porque ele não tem a ver com o trabalho. Ele é um benefício assistencial. E é realmente um recurso para ajudar essa família a dar a esse paciente, né, o acesso a todos os tratamentos que são necessários. Perfeito. Prioridade na fila. Acho que a gente já até falou sobre isso aqui, mas é interessante demais como as pessoas ainda não conhecem esse tema e não entendem o porquê disso. Exato. Por que um paciente autista, ele tem a prioridade máxima em uma fila? Então, vamos explicar isso, gente, para que todos que estejam me ouvindo sejam pessoas que a partir de agora, se virem um autista na fila, uma mãe com um autista na fila, vai deixar essa pessoa passar essa fila sem maiores confusões por causa disso. A pessoa autista, no estado de Sergipe, desde 2019, nós temos uma lei que diz que a pessoa autista tem a super prioridade, passando na frente, na fila, inclusive de outros públicos prioritários. Então, se na fila tiver um cadeirante, uma gestante, uma pessoa idosa e uma pessoa autista, primeiro será atendida a pessoa autista. E por que é assim? Porque enquanto as outras pessoas dos públicos prioritários conseguem ali fazer aquela espera e no máximo vão ter ali um cansaço, talvez uma pequena exposição, a pessoa autista, se for submetida à espera, ela pode entrar em colapso. Então ela pode ter uma crise epilética, ela pode desmaiar, ela pode ter ali uma crise que vai deixar ela com uma dor de cabeça, com um mal-estar, às vezes por horas, por dias. Então, diferente dos outros públicos, o autismo é uma condição que causa naquela pessoa um mal-estar extremo pela alteração sensorial que ela tem. Então, o barulho do ambiente, aquela luz que está no ambiente, tudo aquilo pode alterar como a pessoa está se sentindo. O fato da condição não ser visível não quer dizer que ela não deva ser respeitada. Então, por isso, o autista tem prioridade na fila, porque é necessário. Aí, para pedir isso, esse autista tem que se identificar ao chegar em um determinado ambiente. Eu queria até pedir para a doutora Aline mostrar isso aqui. Eu vou mostrar aqui, preparar para vocês na câmera 3. São 2 cordões diferentes que eu já vi em alguns lugares, talvez você que esteja assistindo ao Bom Dia Sergipe já tenha visto também em alguma situação. Um deles é esse cordão de girassol, que é esse que está aqui na minha mão. Ele identifica o quê, doutora Aline? Ele identifica condições invisíveis, né? Então, o autismo, ele é uma condição que é invisível, ela ocorre neurologicamente. É diferente, por exemplo, do cadeirante, que você observa a pessoa ali na cadeira de rodas. Então, qualquer pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, uma condição, uma fibromialgia, baixa visão, que a princípio, de cara, você não percebe, ela pode usar o cordão de girassol, não apenas os autistas. Agora, esse outro aqui, que ele parece um quebra-cabeças, coloridinho, né? Esse é só para pessoas autistas. Exato. O cordão de quebra-cabeça identifica o autismo especificamente. Por lei, o símbolo, né, inclusive nas repartições, nas placas, que identifica a prioridade para o autismo é o laço com quebra-cabeça. Então, o quebra-cabeça ele já é um símbolo previsto em lei que identifica a pessoa com autismo. Então, por exemplo, esse paciente, como é que ele produz esse cordão? O ideal é que ele ande com esse cordão, por exemplo, numa situação dessa de fila, que ele consiga, mostrando o cordão, o cartão dele de identificação, ele consiga comprovar essa condição? Não há problema nenhum em pedir que a pessoa se identifique. Até porque, infelizmente, tem pessoas que fazem mau uso, não têm a condição e querem ali utilizar a fila, né, como se tivesse. Então, se for solicitado, a pessoa apresenta o cartão de identificação, o laudo, ela pode estar ou não com o uso do... Isso aí facilita, porque ele é um sinal visível que a pessoa tem uma condição e que por isso precisa de um tratamento diferenciado.
Se ela está na fila sem o uso do cordão e for abordada, problema nenhum, é só mostrar o laudo, mostrar a carteirinha que tudo bem. É possível fazer uma carteirinha de identificação, sim, é possível andar com um documento. Andar com laudo. É super importante, inclusive, para até pais de crianças autistas, né, para que andem sempre munidos dessa documentação. Sim. É uma forma também, por exemplo, de assegurar que esses direitos sejam respeitados nesse tipo de ambiente. Perfeito. Agora eu queria que a senhora falasse sobre assistente terapêutico. O que é isso, o assistente terapêutico? Assistente terapêutico está ligado à saúde da pessoa com autismo. Então, se você tem um laudo do neuro, um laudo do psicólogo, do psiquiatra, perdão, dizendo que aquele autista em seu tratamento precisa de um AT, acompanhante terapêutico, significa que aquele plano terapêutico daquela pessoa vai ser exercitado em ambientes naturais. Então, por exemplo, um dos pontos principais de dificuldade da pessoa com autismo é a intersocialização, as relações interpessoais. Então, como é que você vai treinar que esse autista desenvolva a relação interpessoal se não está ali na rua, no shopping, na escola, no cinema? Então, o AT, ele aplica o plano terapêutico. E quem é que faz esse plano terapêutico? Na verdade, é uma equipe. As pessoas costumam pensar no AT como uma pessoa só, mas é uma equipe, são 3 pessoas. Por exemplo, vou citar um exemplo, você está falando da equipe, mas eu acho que é um assunto que realmente as pessoas não têm conhecimento. Sim. Por exemplo, a criança autista vai para a escola, e ela tem a necessidade desse assistente terapêutico. Esse profissional vai para a escola junto com essa criança? Vai para a escola junto com a criança. E pelo número de horas prescrito pelo médico. Entendi. A gente tem que ter uma autonomia da prescrição médica. Então, se eu tenho um neurologista que diz essa pessoa precisa de um acompanhante terapêutico para aplicar o plano terapêutico na escola. E quem paga esse profissional? A escola ou a família? A escola. Não, perdão, o plano de saúde. O AT quem paga é o plano de saúde ou o SUS, ou a família. Não é um profissional pago pela escola. Entendi. As pessoas confundem AT com AE. AT, o próprio nome já dá uma pista, né? Assistente terapêutico. Ele faz parte de uma equipe de 3 pessoas formada pelo coordenador, supervisor e AT. O AT é o aplicador. Então, nós temos um coordenador que traça ali o plano terapêutico, temos o supervisor que supervisiona a aplicação desse plano terapêutico que está sendo feita pelo AT, e temos o AT, que é a pessoa que na prática vai acompanhar o autista nos ambientes naturais daquela pessoa. É diferente do acompanhante especializado que a gente vai explicar já já, mas eu queria abrir espaço para o nosso telespectador. Claro. O pessoal está participando aqui da nossa entrevista pelo WhatsApp, o 981 16 9448. A Alessandra Moura de Aracaju. Oi, Alessandra, bom dia para você, obrigada por participar. Ela disse o seguinte: eu gostaria de saber como conseguimos identificar em um bebê de 2 anos se ele tem autismo. Tem algum comportamento que isso possa ser notado, Grata? Acho que é a dúvida, né, dos pais, Sim. quando começa a perceber, né, situações um pouco divergentes. Oi, Alessandra. Como mãe atípica, eu posso dizer que o diagnóstico do meu filho foi fechado aos 3 anos, mas que ele já tinha sinais a partir de 2, 1 ano e meio. Quais são os principais sinais que a criança com autismo apresenta já bem novinha, tá? Bem, assim, um bebê realmente ele já tem ali alguns traços. Alguns autistas andam na ponta do pé, outros não olham quando são chamados, outros têm aquele olhar, não olha no olho, né? A mãe chama, tá ali até mamando com a mãe, ela não olha no rosto da mãe. Então tem muito assim, tem um brincar diferente, enquanto as outras crianças pegam um carrinho e brincam ali de forma comum, né? A criança com autismo tende a girar e se interessar mais pela roda, pelo movimento de rotação do carrinho, do que pelo carrinho em si. Ah, mas se eu juntar tudo isso significa que a pessoa tem autismo? Não necessariamente. Mas se você identificou sinais, já começa a tratar imediatamente. Por 2 motivos. Motivo número 1, se essa criança for realmente autista, essa janela de oportunidade que a neuroplasticidade de um cérebro de uma criança muito pequena tem, só vai ter agora. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa neuroplasticidade. Então a capacidade de absorção de conhecimento é muito maior numa criança pequena. Segundo, se não for autista, ter começado o tratamento não vai atrapalhar em nada, pelo contrário. É um tratamento lúdico, é um tratamento brincando, que você vai ensinando coisas que ajudam no desenvolvimento daquela criança. Então, se você tem sinais, tem dúvida, na dúvida, trata. Trata, vai fazer as terapias e se no final não for, você não causou mal nenhum a seu filho. Mas se for, você causou um super avanço no tratamento daquela criança.
Obrigada, Alessandra. Tem o Rodrigo, que fez uma pergunta também. Olha o que ele disse. Eu tenho 40 anos e minha psicóloga apontou que posso ter traços de autismo. Vale a pena investigar isso a fundo? A essa altura da minha vida, você falava sobre isso, né? Sobre como, às vezes, o pai, por causa da criança, acaba identificando em si mesmo essas características. Porque também esse acesso é muito mais contemporâneo, né, Aline? Sim. Do que talvez na época em que o Rodrigo era criança, porque ele tem 40 anos. Oi, Rodrigo, bom dia. Eu identifico que sim, porque todas as vezes que eu vi um adulto autista falando sobre o diagnóstico fechado, a palavra que teve foi libertador. Você fechar um diagnóstico explica, sendo você uma pessoa autista, explica muitas situações da sua vida. A partir do momento que você tem o diagnóstico, você faz uma releitura do seu passado e consegue identificar por que situações foram tão difíceis para você, enquanto que para outras pessoas eram tranquilas, por que situações da vida comum, às vezes você não entendia, às vezes coisas que as pessoas achavam super difíceis para você era muito simples, por causa da sua condição do neurodesenvolvimento. Então, eu entendo que sim, até porque o autismo, ele se trata a vida inteira. Uma pessoa autista, ela não vai deixar de ser autista. Então, se você fechar o seu diagnóstico, eu acredito que vai haver um incremento no seu tratamento e isso vai te trazer qualidade de vida. Muitos depoimentos chegando. Obrigada, Rodrigo, por participar. A Helena, ela é de Itabaiana. Bom dia, Helena. Obrigada também, viu, por participar aqui do Bom Dia. A intervenção precoce pode fazer com que a criança se desenvolva bem. Meu filho faz fono e terapias desde os 2 anos. Ele está com 8 e me sinto tão tranquila em ter agido rápido. Tá aqui o relato da Helena. Começou cedo, né? Com certeza. Mas esse acesso nem sempre é fácil, né, doutora Aline? É um direito dessas crianças autistas, mas nem sempre elas conseguem. Exato. É um direito da pessoa autista ter acesso ao tratamento. Mas o tratamento para autismo, ele começa com o diagnóstico. E às vezes é difícil achar um médico qualificado para fechar esse diagnóstico. Então, antes de qualquer outra coisa, procure procure um psiquiatra que possa fechar o diagnóstico. Com o laudo de autismo, aí sim você vai conseguir acesso amplo às terapias, né? Por exemplo, o plano de saúde, ele tem uma limitação no número de sessões para uma pessoa neurotípica, que não é a mesma quantidade de sessões para uma pessoa atípica. O autista, ele precisa, por exemplo, pegando meu filho como exemplo, ele faz psicóloga 2 vezes por semana. Faz neuropediatra, faz psicomotricista. Essa quantidade de sessões semanais só é possível porque ele lá atrás, com 3 anos, fechou o diagnóstico de autismo. Então é libertador, gente. O primeiro passo é conseguir o acesso ao diagnóstico. Teve o acesso ao diagnóstico, aí vai começar toda uma equipe multidisciplinar que vai desenvolver o filho. E quanto antes, melhor. Você vê o depoimento da Helena falando, meu filho começou com 2 anos. Isso. Com 8 ele já está uma criança muito mais desenvolvida e ela estava ali celebrando essa atitude de começar cedo. Então, se você é pai, mãe, tutor, tem dúvida, surgiu aquela, né, alguém comentou, a escola falou alguma coisa, algum vizinho comentou alguma coisa, vai atrás. Vai atrás, porque se for, você vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. E falando ainda sobre esses direitos, caso, né, exista esse diagnóstico, por exemplo, um outro direito é o de atendimento educacional especializado. O que seria isso? Ah, esse aí é que é o profissional pago pela escola, né? Acompanhamento, atendimento educacional especializado, ele é feito na sala de recursos, no contraturno do estudo da criança autista. Então vamos lá, a criança autista foi de manhã para a escola, estudou com os colegas, acabou aquele turno. Na parte da tarde, ela pode retornar à escola para fazer o atendimento educacional especializado na sala de recursos. Esse profissional, que é o AEE, ele traça ali estratégias, ele inclusive orienta o professor regente sobre como ensinar aquela pessoa com autismo. Mas, por exemplo, isso vale para a rede pública e particular? Sim. E no caso da rede particular, cobra-se a mais por isso? Como não. O que diz a lei? Não pode cobrar mais. O atendimento educacional especializado, ele não é cobrado. Aliás, não pode se fazer nenhum tipo de cobrança a mais porque o aluno é autista. Se o gestor escolar chegar para uma mãe, para um pai de uma pessoa com autismo e disser que vai cobrar uma taxa extra, que vai cobrar algum valor acima porque aquela pessoa tem autismo, isso é crime.
Esse gestor ele pode ser processado tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, porque ele não pode fazer isso. Inclusive, para autistas que têm a seletividade alimentar, você não pode impedir a entrada do alimento que aquela pessoa aceita. Tem escolas que fazem bem, né, tem ali todo um processo nutricional já estabelecido e não podem entrar alimentos fora, né, de fora da escola. Mas se a pessoa tem uma condição que faz com que ela só se alimente daquilo, a escola é obrigada a deixar que aquele alimento, mesmo não sendo da escola, mesmo não sendo o previsto ali naquele trabalho nutricional, que ele entre. Porque senão aquela criança vai passar fome, literalmente. Então, é mais um direito que a pessoa autista tem. E aí, para a gente concluir, o acompanhante especializado. Qual é a diferença desse atendimento educacional especializado e do acompanhante especializado? Acompanhante especializado também é responsabilidade da escola. Alguns pais até fazem o pagamento e tal, mas quem deve custear o acompanhante especializado é a escola. Esse acompanha a criança na sala de aula, durante a aula. Então, enquanto o AEE é feito na sala de recursos, no contraturno, se a criança estuda de manhã, o AEE é de tarde. Se a criança estuda de tarde, é de manhã. O acompanhante especializado, ele acompanha a criança na escola. Ele vai auxiliar a criança autista na socialização, na elaboração de atividades, na sua questão de higiene, de alimentação. Então, o acompanhante, ele acompanha a criança na escola. Essa é a diferença. Ele está ali junto com ela. Eu vou abrir o espaço porque tem várias perguntas chegando, Claro. pessoal. Eu vou tentar trazer o máximo possível para vocês aqui. Olha, o Neviton, de Tobias Barreto, bom dia. Obrigada, tá, pela sua participação. Sou professora e tenho alunos autistas. Minha pergunta é com relação aos acompanhantes. É o que a gente estava falando. Sim. Essas pessoas precisam de algum curso para ser acompanhante de um autista? Qual? Excelente pergunta, Neviton, né? Excelente pergunta. Algumas escolas, elas contratam pessoas não capacitadas para o desempenho do acompanhante especializado. Se é isso que está acontecendo, na verdade a escola não está cumprindo a lei. É a mesma coisa que não oferecer. Oferecer uma pessoa não capacitada é a mesma coisa que não oferecer uma pessoa para acompanhar aquela pessoa autista. Então, é preciso sim ter cursos de formação, ter uma certificação. A escola tem que tomar o cuidado de olhar essa certificação. Porque às vezes a gente vê na internet, né? Muito simples, se você jogar ali no critério de pesquisa, aparecem certificações assim, curse um sábado, 2 horas e você vai ser acompanhante especializado. Gente, isso não existe. Né? A qualificação da pessoa para lidar, autismo é coisa séria, então a qualificação da pessoa para lidar com o autista tem que ser certificada, tem que ter ali realmente um ensino, né? Não pode ser qualquer pessoa para se apresentar como acompanhante educacional. E vale o pai investigar, né? Pode questionar a escola. Com certeza, pode inclusive pedir. Se a escola disser que aquele acompanhante educacional tem um curso, eu posso ver a formação? Não é? Está dizendo que tem um curso, então mostre. Entendi. Qual é a ofensa que é isso? Nenhuma, pelo contrário. Não tem como esse pai checar a qualificação sem que a escola apresente a certificação. Claro. Obrigada, Neviton, pela sua pergunta. Eu tenho mais perguntas chegando aqui, são várias, viu, pessoal? A gente vai tentar ler o máximo possível, mas é um assunto para a gente sentir realmente como isso impacta, né? Como a nossa população realmente quer e precisa de mais informação sobre esse tema. O Paulo Gonçalves, que é de Aracaju, ele perguntou o seguinte: somente o psiquiatra pode dar o diagnóstico do autista? Não, o neurologista também pode. Tá? Então, tanto o psiquiatra quanto o neurologista são profissionais capacitados para fechar o laudo de autismo. Mesma pergunta do Júlio, né? O Júlio, ele é de Aracaju, ele disse o seguinte: bom dia, meu filho de 3 anos tem características de autismo, então certamente na família eles perceberam alguns desses sinais que você relatou Sim. aqui. Qual profissional devo procurar primeiro? A psicóloga, o neuropediatra? Como é uma criança, então o ideal é que seja um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. Um primeiro profissional, doutora Aline, ele pode já dar um sinal e até um encaminhamento, né? Com certeza, inclusive a escola. Até um pediatra mesmo, o pediatra dentro do consultório, ele pode identificar esses sinais? Ele pode identificar, mas não pode fechar o diagnóstico. Foi o que aconteceu comigo. A primeira pessoa a me dizer, olha, leva no neurologista, foi a pediatra do meu filho. Ela percebeu alguns sinais ali já no consultório, já vinha acompanhando a criança desde que nasceu, né? Então ela já a percebeu ali e falou, olha, Aline, eu acredito, ele apresenta aqui alguns sinais que seria interessante investigar. Se não for, perfeito, não fazemos nada, mas se for, tem que começar o quanto antes.
E foi graças a ela que a gente teve ali a intervenção precoce no Miguel, que hoje está super desenvolvido. É isso. Doutora Aline, que além de advogada especialista no tema, é mãe de uma criança autista que está, graças a Deus, crescendo com muito suporte, daí muito desenvolvimento, e é isso que a gente deseja para todos aqueles que têm essa condição, que é a condição do autismo. Tá aqui, doutora, eu vou devolver os cordões e quero lembrar vocês que ainda nessa edição a gente vai voltar a falar sobre esse tema, nesse Dia Mundial do Orgulho Autista. Vamos trazer aqui informações sobre uma ação do Ministério Público de Sergipe que instaurou um procedimento administrativo e que oficiou a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju para que as crianças com autismo tenham acesso ao tratamento multidisciplinar em um prazo de 90 dias, porque segundo o MPE, essas crianças têm esperado até 300 dias para começar esse tratamento, que não é nada indicado, né, doutora Aline? É realmente inaceitável que uma pessoa autista espere 300 dias para dar início a um tratamento. Isso realmente é uma perda de uma oportunidade, de uma janela de oportunidade. Aquela pessoa que tem uma neuroplasticidade naquele momento perde essa neuroplasticidade, vai pegar ela já numa idade mais avançada. Então, realmente, faz bem o Ministério Público em ajuizar essa demanda para garantir o acesso à saúde, né? Que é constitucional até. Que é isso. Muito obrigada, doutora Aline, mais uma vez pela presença. Bom dia. Bom dia. Obrigada a você também que participou e a todos os que participaram aqui com suas perguntas. Algumas foram respondidas. Em outras oportunidades, a gente também abre espaço para voltar a falar sobre isso aqui no Bom Dia.